Bom dia a todos, o meu nome é Amanda, juntamente com os colegas Bruno e Thalita, vamos apresentar o trabalho de conclusão de curso 2, intitulado Estudo de diferentes indutores na produção de lipase pela levedura Yerhover lipolítica, sob a orientação da professora doutora Susan Duarte, no qual esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Microbiologia e Bioquímica, MIB, da Universidade Federal do Rio Grande. Bom, a Yerhover lipolítica é uma levedura considerada oleaginosa devido à sua capacidade de acúmulo lipídico. Ela pode utilizar diversos substratos para se desenvolver, como substratos hidrofóbicos e hidrofílicos, isso durante seu cultivo. Então, durante seu cultivo na presença desses substratos, ela produz diversos metabólitos, como a enzima lipase. As enzimas, então, são catalisadoras biológicas, podendo ser extraídas de fonte animal, vegetal ou microbiana. E dentre as diversas enzimas, a lipase pode ser citada. Então, durante o cultivo da Yerhover lipolítica, visando então maximizar essa produção de lipase, pode utilizar algumas substâncias consideradas indutores da produção de lipase, como a presença de substratos de azeite de oliva, óleo de soja residual de fritura, óleo de girassol residual de fritura e óleo de motor residual automotivo. Os objetivos desse trabalho: objetivo geral, produzir lipase pela levedura Yerhover lipolítica NRRL Y1095, na presença de óleos residuais de fritura e óleo de motor residual automotivo como indutores. E objetivos específicos: realizar a triagem da cepa de levedura Yerhover lipolítica NRRL YB423 e Yerhover lipolítica NRRL Y1095 e a Lipomysters Star K NRRL Y11557 como potencial para a produção de lipase. Cultivar a levedura selecionada e avaliar o efeito da adição de indutores como óleos residuais de fritura, como óleo de soja de girassol e o óleo de motor residual automotivo na síntese de lipase. Selecionar o indutor e a concentração de indutor que possibilite a maior síntese de lipase. Revisão da literatura. A Yerhover lipolítica, além de ser uma levedura oleaginosa, ela também é uma levedura não patogênica, possuindo alta versatilidade devido aos diversos substratos que ela pode utilizar, então ela é bastante estudada e utilizada em processos industriais. Além disso, ela é considerada uma fonte de biocompostos devido à produção de diversos metabólitos de valor agregado. Ela pode atuar em substratos immiscíveis e água, aumentando então a solubilidade desses substratos lipídicos através da produção de um biosurfactante. Dentre os substratos que ela pode utilizar, podemos citar os ácidos graxos, alcânios e óleos, e como consequência da utilização desses substratos durante o seu cultivo, ela pode produzir metabólitos como proteases e lipases. Então, algumas aplicações envolvendo a Yerhover lipolítica seria a produção de lipases, biorremediação de solos e lagos e a produção de ácidos cítricos. As lipases, como eu disse anteriormente, são enzimas que podem ser extraídas de fonte animal, vegetal ou microbiana. Elas não são tóxicas, atuam em condições suaves de temperatura e pH, aceleram diversas reações e quando elas são de fonte microbiana, podem ser intra- ou extracelulares. Elas têm alta eficiência tanto em processos naturais quanto em processos tecnológicos e quando essa enzima é produzida por um micro-organismo, ela pode ter a sua produção estimulada pela presença de uma substância extracelular, que pode ser um substrato, normalmente com uma longa cadeia carbônica, que pode ser óleos, gorduras ou surfactante. Além disso, esses substratos, além de estimular e induzir a produção de lipase, servem também como fonte de carbono para esses micro-organismos produtores. Algumas aplicações envolvendo a lipase: indústria de pulpa e papel, tratamento de efluentes, produção de biodiesel, indústria de fármacos e produção de detergentes. Então, essa parte aqui outros colegas vão falar. Então,
primeiramente, optou-se por realizar cultivos prévios de 96 horas utilizando a levedura e a rova lipolítica YB 423 em meio A e em meio B. A diferença, então, entre o meio A e o meio B é que o meio A e o meio B ambos possuíam o glicerol como fonte de carbono, entretanto, apenas o meio A possuía o indutor azeite de oliva. Esses cultivos prévios foram feitos com a finalidade de avaliar se a presença do azeite de oliva em um dos meios iria estimular mais ou menos a produção de lipase e o crescimento de biomassa quando comparado ao meio que possuía apenas o glicerol residual. Ao final do cultivo, constatou-se que o meio A, que possuía tanto o glicerol como o azeite de oliva, possibilitou uma maior concentração, uma maior produção de biomassa quando comparado ao meio B. Para ambos os meios, também se avaliou a produção de enzima, constatando então que nenhum dos meios possibilitou a produção enzimática. Devido a isso, optou por se fazer um screening, utilizando leveduras que se mostraram promissoras em testes qualitativos feitos por DeGang e colaboradores, em 2018, no próprio Laboratório de Microbiologia e Bioquímica. Para essas leveduras, então, foram feitos cultivos utilizando o azeite de oliva como indutor e outros indutores. Foram cultivos submersos de 96 horas, 180 rotações por minuto, 28 graus Celsius para as leveduras, e a rova lipolítica YB 423 e a rova lipolítica Y1095 e Lipomyces starkey Y11557, para avaliar com o principal foco qual delas iria produzir lipase. Então, para cada levedura foi avaliado como elas iriam se comportar frente à presença de fontes de carbono, de indutores, como o efeito do surfactante iria atuar sobre elas e também a produção de lipase extracelular. Para cada levedura, então, foram testados o meio C e o meio D, no qual a diferença entre ambos os meios é que o meio D possuía o glicerol como fonte de carbono, coisa que não possuía no meio C. O meio D também possuía o dobro da presença do indutor azeite de oliva quando comparado ao meio C, e o meio D também possuía o surfactante Triton X100, coisa que não possuía no meio C. Ao final do screening dos cultivos dessa levedura, foi possível avaliar que todas elas possuíram crescimento de biomassa nos dois meios empregados. Entretanto, apenas a rova lipolítica Y1095, em meio D, demonstrou produção de lipase, além de alta concentração de biomassa. Deste modo, então, acredita-se que a presença do indutor, azeite de oliva, mais o surfactante Triton X100, estimularam a produção de lipase. Deste modo, a levedura selecionada ao final do screening foi a rova lipolítica Y1095 e foi a qual a gente utilizou para continuar o estudo. Os próximos cultivos, então, foram cultivos de 96 horas, com a levedura selecionada em meio A e em meio E. A diferença de ambos os meios era que o meio E possuía o Triton X100 surfactante e o meio A não. Ambos possuíam a mesma concentração de fonte de carbono, que seria o glicerol, e a mesma concentração do indutor, que seria o azeite de oliva. Como pode ser observado na figura 1, consta então o acompanhamento do crescimento de biomassa no meio A e no meio E, e a do pH para ambos os meios, para a levedura e a rova lipolítica Y1095. O decrescimento do pH durante o cultivo era esperado, como pode-se ver na figura 1, devido à produção de ácidos orgânicos durante o cultivo, o que possibilitou acidificar o meio. Em relação ao crescimento de biomassa, acredita-se que a fase estacionária tenha sido alcançada em 50 horas de cultivo para o meio E e 55 horas de cultivo para o meio A, e a máxima concentração de biomassa foi constatada em 96 horas de cultivo para ambos os meios, resultando em 18,34 gramas por litro para o meio A e 19,12 gramas por litro para o meio E. Aqui, dessas partes em diante, a Thalita e o Bruno vão explicar. E basicamente o foco do trabalho, então, era se produzir enzima, só com foco na lipase, e durante a análise de atividade de lipase, deveria ter uma mudança colorimétrica, como pode ser observado na figura, na cor amarela. Entretanto, para a maioria dos óleos testados,
continuou na cor transparente. Apenas o óleo de motor demonstrou mudança colorimétrica e alguns pontos do azeite de oliva. Aqui foram os outros meios utilizados. Como pode ser observado ali na figura. E nessa figura aqui também, nessas duas figuras, apenas o óleo de motor residual automotivo demonstrou mudança colorimétrica para transparente para o amarelo. Deste modo, então, ele é o óleo residual que poderá ser utilizado como alternativa ao uso do azeite de oliva extra virgem, dando um fim para um resíduo que poderia contaminar o meio ambiente e produzir a enzima lipase, que posteriormente pode ser utilizada para diversas aplicações, como dito no início da apresentação. Então, basicamente, o foco do trabalho foi esse: avaliar e descobrir resíduos de óleos que podem ser utilizados como alternativa ao azeite de oliva. Basicamente, então, foi a conclusão do nosso trabalho. E as sugestões para trabalhos futuros seria entender melhor por que esse óleo de motor realmente estimulou a síntese de lipase, avaliar menores condições durante o tempo, entre outros fatores, e entender melhor como essa indução acontece a nível genético. As referências que a gente utilizou durante o trabalho. E gratidão pela atenção.